o Brasil instituiu provisoriamente uma república em 1889, até que se fizesse um plebiscito, que só aconteceu em 1993? O Brasil foi uma república provisoriamente por mais de 100 anos? Né? Quer dizer, então é essa a característica que a gente tem ali. Mas agora, vamos continuar. Que tipo de república é essa que foi criada? Tá? Que tipo de república? Vamos pensar. Em primeiro lugar, a república foi uma república federativa. O que significa isso? Que a República do Brasil ela é uma federação de estados. O que são os estados? As antigas províncias do Império, que se tornam semi-autônomas. E por que isso? Porque era preciso construir uma coisa nova, mas sem perder de vista a manutenção de algumas coisas. Por exemplo, o controle do poder pelas elites agrárias. E para que as elites agrárias continuassem controlando o poder e controlando a economia do país, era preciso um tipo de república em que os estados estivessem nas mãos das elites agrárias. Então, daí a ideia de uma federação. Tá? Essa federação a gente vê representada, por exemplo, na bandeira do Brasil. Tem uma curiosidade também. Vocês estão vendo essa imagem que eu coloquei aí? A bandeira do Brasil, ela tem as estrelinhas lá no globo, né? Essas estrelinhas aí, o número de estrelas, equivale ao número de estados do Brasil. O que reforça a ideia de uma federação. Mas mais do que isso, a posição delas é muito bem definida com relação à importância dos estados ainda. E tem mais uma coisa ainda interessante. A posição das estrelas, ela é feita a partir de um cálculo que foi feito na astronomia para saber como que era o céu da noite do Rio de Janeiro no dia 15 de novembro, que foi o dia da proclamação. Então, é bem interessante isso, né? Então, há toda uma construção simbólica da nação, né, que faz uma releitura da realidade, né? Só faltou fazer o mapa astral da nova nação, né? Entende? Então, assim, é bem interessante isso. Mas isso é característica de uma república federativa. Então, há uma preocupação realmente de valorizar os estados. A segunda característica fundamental é a questão do presidencialismo. A partir daí, muitos presidentes, até o presidente atual aí, foram sendo substituídos e escolhidos. Em tese, deveriam ser escolhidos pelo povo. Mas nem sempre foi assim, né, gente? Nós tivemos um golpe em 89, nós tivemos um golpe em 1891, nós tivemos um golpe em 30, nós tivemos um golpe em 37, nós tivemos um golpe em 64, nós tivemos um golpe em 2016. Então, assim, as coisas não são tão simples assim. Tá? Então, assim, há um conjunto de situações que fazem com que essa ideia de alguém escolhido pelo povo não seja uma coisa tão tranquila assim. Mas, independente dessa avaliação, o fato é o seguinte, não é mais o governo de um rei. A terceira característica fundamental é que a república é regida por uma Constituição. O que é uma Constituição? Uma carta maior, uma lei maior. E toda uma legislação infraconstitucional, abaixo dessa Constituição ilegal, para determinar o funcionamento dessa carta e dessa nação. Então, o Estado ele é legítimo, ele é legal. Tá? Para vocês terem uma ideia, o Brasil já teve 7 constituições. A atual, de 1988, é o produto final desse processo. Tá? Então, essa é uma outra característica fundamental. Vamos ver agora um vídeo que é lá da Câmara que mostra a história um pouco dessas constituições. É bem curtinho. Todo o país é regido por leis. A maior de todas as leis é a Constituição. Com o tempo, os países passam por mudanças e, no Brasil, as constituições acompanharam a evolução da sociedade. A atual Carta Magna é a 7ª desde a independência do país.
Em 3 de maio de 1823, foi instalada a primeira Assembleia Constituinte do Brasil. O país tinha cerca de 4,5 milhões de habitantes, mas só uma minoria participava das decisões políticas. Mulheres, escravos, analfabetos e aqueles que não tinham renda suficiente eram excluídos. Os constituintes tinham uma visão muito liberal para os interesses de Dom Pedro I, que decidiu dissolver a Assembleia Constituinte após 6 meses. Em 1824, o imperador outorgou a primeira Constituição do Brasil. Destaca-se no texto a criação do poder moderador, que estava acima do executivo, do legislativo e do judiciário, e era exercido pelo próprio Dom Pedro I. As eleições eram indiretas e foi mantido o voto censitário. Só podiam votar os homens livres que tivessem renda. Com a proclamação da República, em 15 de novembro de 1889, houve necessidade de se elaborar uma Constituição adequada à nova forma de governo. É convocada uma Assembleia Constituinte, que promulga a primeira Constituição Republicana do Brasil, em fevereiro de 1891. As principais inovações são a introdução do sistema federativo de Estado e a extinção do poder moderador, que restaura a independência plena entre os 3 poderes. Foi abolido o voto censitário, mas manteve-se a proibição de voto às mulheres, aos analfabetos e aos indigentes. O Estado separou-se da Igreja. É criado o recurso do habeas corpus, que possibilita a libertação de pessoas presas por abuso de poder. Em 1930, um golpe de Estado, liderado por Getúlio Vargas, encerra a República Velha. É instituído um regime de exceção, com a promessa de convocação de nova Assembleia Constituinte. Isso ocorre somente 1 ano após a Revolução Constitucionalista de 1932, que forçou Vargas a cumprir sua promessa. Em 1934, é promulgada a Constituição que finalmente dá direito de voto às mulheres. O voto passa a ser obrigatório e secreto para todos os cidadãos maiores de 18 anos, mas os analfabetos continuam de fora. Os estados perdem poder para o governo central. É criada a Justiça Eleitoral e começa a se estruturar a Justiça do Trabalho. São asseguradas conquistas sociais, com destaque para a ampliação da Previdência Social. A Constituição de 1934 é a que teve a menor duração da nossa história. Em 1937, Getúlio Vargas dá um golpe de Estado em seu próprio governo e instala uma ditadura. O Congresso Nacional é dissolvido e é imposta a Constituição do Estado Novo. De inspiração fascista, a nova Carta Magna suspende vários direitos e garantias individuais, institui a pena de morte e suprime as liberdades políticas e de imprensa. Muitos opositores do novo regime são presos ou partem para o exílio. As eleições para presidente da República passam a ser indiretas. Fim da Segunda Guerra Mundial. Crescem as pressões pela redemocratização do Brasil. Em 1946, mais uma Assembleia Constituinte é convocada para a elaboração de uma nova Constituição para substituir a Carta de 1937. São restabelecidos os direitos e liberdades públicas e individuais. Acaba a censura prévia e é extinta a pena de morte. A nova Constituição restaura a independência e o equilíbrio entre os 3 poderes. As eleições para presidente da República voltam a ser diretas, com mandato de 5 anos. A Carta de 1946 institui o direito de greve e de livre associação sindical. É estabelecido o princípio da função social da propriedade, o que torna possível a desapropriação de terras por interesse social. Golpe de 1964. A ditadura militar mantém o Congresso Nacional aberto, mas sem autonomia.
A Constituição de 1946 é alterada por sucessivos atos institucionais. Os partidos políticos são extintos e é criado o bipartidarismo com a Arena e o MDB. A eleição para presidente da República passa a ser indireta por meio do Colégio Eleitoral. O Congresso Nacional é coagido pelos militares a promulgar uma nova Constituição em 1967. Sob a presidência do senador Auro de Moura Andrade, realiza-se no plenário da Câmara dos Deputados em Brasília o ato solene da promulgação da nova Constituição Federal. Em dezembro de 1968, o AI-5 concede ao regime poderes praticamente absolutos, a ponto de desfigurar a Constituição que os próprios militares haviam imposto ao país. O Congresso Nacional é fechado por quase um ano. O habeas corpus é suspenso para os chamados crimes políticos. A liberdade de reunião é limitada e impõe-se a censura aos meios de comunicação. O poder é devolvido aos civis em 1985, após 21 anos de ditadura militar e grande pressão popular pela redemocratização do país. Em 1986, é eleito o primeiro Congresso Nacional pós-ditadura, que também desempenha o papel de Assembleia Constituinte. A Constituição Cidadã é promulgada no dia 5 de outubro de 1988 e permanece em vigor até hoje. Que a Constituição Cidadã seja cidadã. A Constituição vai ampliar os horizontes da cidadania no país. Ela promove profundas alterações econômicas, políticas e sociais no país. A saúde, a educação e o meio ambiente são definidos como direito de todos e dever do Estado. Novos direitos trabalhistas são reconhecidos, como a redução da jornada semanal de trabalho de 48 para 44 horas, o seguro-desemprego e as férias remuneradas acrescidas de 1/3 do salário. O direito de voto é estendido aos analfabetos e aos jovens de 16 a 17 anos. São estabelecidas as eleições majoritárias em 2 turnos. A Constituição de 1988 inova com a introdução de uma série de benefícios sociais, como a extensão da licença maternidade e a criação da licença paternidade. Os direitos e garantias fundamentais se destacam no texto, o que a coloca entre as constituições mais modernas e democráticas do mundo. Como vocês viram, nós temos aí uma história que produziu a república que nós temos, que não é a ideal, evidentemente, né? Tem muita coisa que está no papel, como dizia e mostrava aquela charge que a gente viu agora. Mas, na prática, houve um grande avanço, tá? Bom, é isso, né? A república é uma construção histórica que a gente precisa de ir alimentando e cada vez mais, como aquelas crianças daquela cena inicial, a gente precisa de ir tecendo, precisa de ir costurando. E mais do que isso, né? Exigir que nesse país, na prática, ele seja realmente um país republicano e garanta todos os direitos para todos nós. Bom, gente, era esse o tema de hoje. Desculpa, eu extrapolei um pouco o tempo, mas é porque realmente o tema exigia isso. Okay?